Aqui, sendo uma assistente financeira virtual, a gente tem que criar mais habilidades além do técnico. Principalmente a habilidade de aprender a ouvir o seu cliente, ouvir o que ele tem para dizer, ouvir o problema que ele está passando, o problema que ele quer resolver, ouvir a expectativa dele ao te contratar, ao ele fazer o que faz com as finanças dele. Então, vamos sair do técnico para ser uma assistente financeira virtual com mais dedicação, com mais reconhecimento dos nossos clientes, porque nossa vida não é só técnico, a gente tem que aprender novas habilidades e habilidades complementares para que a gente possa aí entregar o nosso melhor e ter um diferencial como uma assistente financeira virtual. Se pergunte quando você for falar para o seu cliente, Kiko, o que é o Kiko? É o que eu tenho a ver com isso? O que com isso me resolve? O que eu ganho com isso? Então é o Kiko. Então, o seu cliente, quando ouvir você falar sobre o que você faz, sobre o que você entrega, sobre o que você ajuda ele tem que entender, ele tem que ter a percepção do que ele está ganhando tendo a sua prestação de serviço. Você precisa se perceber isso. Então, sempre pergunta para você, o que meu cliente está ganhando com isso que eu estou oferecendo para ele como assistente financeira virtual? Quais são os ganhos que ele está obtendo na vida dele? Por deixar que eu faça, deixar que eu seja uma assistente financeira virtual para ele ou para o negócio dele. Então, aprenda, busque a resolver isso para você conseguir falar com seu cliente sem ser no tecniquez. E aí, são 3 formas que você vai sempre pensar. Quais são as características do meu trabalho? Quais são os benefícios do meu trabalho? E quais são as vantagens dele ter o meu trabalho? Quando você consegue contextualizar as características, os benefícios e as vantagens do seu trabalho, do que você faz para o seu cliente, ele entende, você consegue sair do tecniquez e ele contrata você. Então, a sua segurança de sair do tecniquez é quando você começa a traduzir as suas palavras técnicas e colocar nas palavras simples do seu cliente, para que ele entenda o que você está entregando de serviço para ele. Você vai ganhar segurança ao fazer isso, conforme você a cada dia se desafiar e você se propagar, falar mais sobre o que você faz. E aí eu te desafio, fale sobre o que você faz com uma criança, um adolescente, para ver se ele entende o que você faz. Fale com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, que é de outra área, para ver se ele entende o que você faz. Mostre para essas pessoas que estão próximo de você, né, amigos e tal, o que você faz. Explica do seu primeiro jeito, que é o jeito técnico. E pergunta para aquela pessoa, o que você entendeu disso que eu te expliquei, do que eu faço? E essa pessoa vai traduzir em linguagem facilitada o entendimento dela. E aí você vai pegar as palavras simplificadas do entendimento daquela pessoa para você passar a se divulgar no que você faz. Porque tem muita gente que fala bonito, fala difícil, né? Fala complicado, usa termos em inglês, técnicas americanizadas para poder vender o serviço, só que dependendo do cliente que você quer vender o seu serviço, você afasta esse cliente, porque o seu cliente não entende o que você fala, o seu cliente não entende os termos que você fala, e ele não vai comprar aquilo que ele não entende. Ele não vai comprar aquilo que ele não está conseguindo saber o que está comprando. Então, termos em inglês, tecniquez da faculdade, do curso técnico que você está fazendo, cara, deixa de lado e transforma isso numa linguagem facilitada, tá?
Então, o que eu faço aqui com os meus clientes? Olha, o que eu faço para você é o teu dia a dia de controle financeiro. Eu poderia falar o que eu faço para você é o operacional financeiro da sua empresa. E, cara, não. Ele não sabe nem o que é operacional. O operacional são são as pessoas que fazem o que ele faz na empresa para entregar para o cliente final dele. Esse que é o operacional. Tá? Ele não sabe entender o que é o operacional financeiro. Então você vai falar, é o dia a dia. Eu faço o dia a dia do controle financeiro, eu pego seus boletos, agendo seus boletos para pagar, eu anoto tudo, todas as suas receitas, ou seja, tudo que você vendeu, eu já deixo tudo anotado num sistema, para que você olhe tudo concentrado no lugar só. Eu pego todas as despesas, todas as suas contas a pagar, também registro tudo nesse sistema, coloco tudo lá, para você conseguir ver com clareza tudo que você tem de contas e que você não leve susto na hora de pagar ou receber alguma coisa. Então, gente, saia do Techniquez. Coloque clareza nas suas palavras para esse seu possível cliente. O seu cliente não quer saber o técnico. Se ele está te contratando, ele quer mais é que você tenha o técnico, porque ele está te contratando como uma profissional da área. Então você não precisa vender o seu técnico, você precisa vender benefícios, características e qualidades e vantagens que ele vai ter ao te contratar. Ah, Valéria, qual é a vantagem de um profissional, de uma empresa, de um MEI, de algum empreendedor contratar uma assistente financeira virtual? A vantagem é que ele vai ganhar tempo, porque ele vai tirar uma das tarefas rotineiras da vida dele, que não é a expertise dele, e ele vai poder se dedicar mais ao negócio dele, ao que faz o negócio dele realmente crescer. Qual a outra vantagem? Qual outro benefício? O benefício que contratar uma assistente financeira virtual, terceirizada, não precisar ter vínculo empregatício, ajuda ele porque ele vai pagar muito menos por esse profissional do que uma profissional CLT, que muitas das vezes ele não contrata essa profissional com qualidade e características e conhecimentos técnicos. Por quê? Porque ele precisa pagar mais barato devido aos encargos que tem. Então ele contrata alguém sem muita experiência e sem muito conhecimento técnico, para que consiga sair mais barato, porque ele vai lá e vai contratar como uma auxiliar. E você já tem conhecimentos técnicos que você pode ajudá-lo e muito, mas você não vai ser cara para ele, porque você não vai estar 100% da dedicação total ao negócio dele. Você tem ele como cliente e você faz as demandas e não carga horária como manda a CLT, tá? Então, são esses benefícios e características que você gera vantagem e mostra essas vantagens para o seu cliente, para que quando ele te conhecer, ele ao fazer a pergunta, e o que eu ganho com isso? O que eu ganho contratando uma assistente financeira virtual? Ele se sinta ali convencido de que tudo que você está apresentando para ele é realmente um ganho, é realmente uma vantagem ele te contratar. Então eu quero que vocês se coloquem no lugar de alguém. Quando você compra um serviço, você contrata aquele que dá 10 milhões de explicações técnicas para você, ou você contrata aquele que simplifica a informação, mas garante o resultado daquilo que você está contratando? Pensem aí.